Boa tarde, galerinha. Agora vamos hoje para a nossa revisão de história, tá bom? Para a nossa provinha de história. Vamos começar falando das invasões francesas e das invasões holandesas, tá bom? As invasões francesas ocorreram no Rio de Janeiro e no Maranhão, holandesa na Bahia e Pernambuco. Não se esqueçam, no Rio de Janeiro, os franceses fundaram a França Antártica, que era uma colônia de exploração econômica. E no Maranhão, eles tentaram fundaram a França Equinocial, tá bom? Os franceses vinham aqui no nosso país para roubar pau-brasil. Já os holandeses vinham aqui roubar o nosso açúcar. Lembrando que a primeira invasão dos franceses aconteceu lá no governo de Duarte da Costa, tá bom? Onde houve lá a união dos franceses com os índios tamoios. Se lembram? Que ficou sendo chamado de Confederação dos Tamoios, tá bom? Foi a Confederação dos Tamoios. E o que aconteceu também na invasão francesa? O sobrinho de Duarte da Costa, na verdade, né, depois que saiu Duarte da Costa, entrou Mendes Sá, e só quem conseguiu expulsar os franceses daqui foi o sobrinho dele, né, Estácio de Sá, porém ele foi morto com uma flechada, né. Maranhão. Na segunda invasão francesa, quando eles invadiram o Maranhão, os franceses começaram a construção da cidade de São Luís. Então, São Luís se chama São Luís em homenagem ao rei da França, que naquela época se chamava Luís, tá bom? Luís VIII, né? Se eu não me engano, Luís VIII. Então, São Luís é em homenagem ao rei da França. Na invasão holandesa, o pedacinho lá que os holandeses pegaram do Brasil na segunda invasão, lá em Pernambuco, ficou sendo chamado de Brasil holandês. E quem ficou governando foi o Conde Maurício de Nassau, tá bom? Não se esqueçam também que a Holanda, ela era da Espanha e ela quis se separar da Espanha. Só que a Espanha não aceitou e esses dois países entraram em conflitos, em guerra, durante anos. A União Ibérica foi a união da Espanha com Portugal, tá bom? Espanha se aliou a Portugal e aí fizeram a União Ibérica. Teve também o Tratado de Haia, que era o tratado de paz entre Portugal e Holanda. E aí a Holanda devolveu os territórios que tinha tomado do Brasil e o Brasil ainda teve que pagar alguma indenização para eles, né? Quando o Conde Maurício de Nassau teve que retornar para a Holanda, aconteceu a insurreição pernambucana, que foi a revolta, né, dos brasileiros com a invasão dos holandeses no Nordeste. Então, aproveitaram que o Conde Maurício de Nassau, que era o governante lá do Brasil holandês, não estava aqui, né? E aí resolveram fazer uma revolta. E lembrando que os holandeses também eram chamados de flamengos, tá bom? Então, essa aí foi a nossas invasões, holandeses e franceses. Agora nós vamos para a folhinha da cana-de-açúcar. Então, aguarda um pouquinho aí. Então, voltamos para a nossa revisão, nossa folhinha da cana-de-açúcar. Martim Afonso de Souza, ele plantou as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui no Brasil, na capitania de São Vicente, e trouxe essas mudas lá da Ásia, tá bom? Então, foi Martim Afonso de Souza que introduziu a cana-de-açúcar aqui, lá na capitania de São Vicente, tá bom? A região que mais produzia cana-de-açúcar era o Nordeste, principalmente a Bahia e Pernambuco. Pernambuco era o centro açucareiro, né? Porque a cana, né, se desenvolveu tão bem no Nordeste por causa do tipo de solo, tá? O solo massapê, ou
café, tá bom? É o solo fértil, o melhor solo para se plantar cana-de-açúcar. Então, o Nordeste foi uma região que deu muito, né, certo, que deu muito certo fazer esse tipo de plantação lá. Por isso que os holandeses invadiram justamente o Nordeste, porque eles estavam realmente atrás do nosso açúcar, tá bom? Porém, depois que o açúcar entrou em decadência, a nossa monocultura passou do açúcar para o café. E aí os trabalhadores foram deslocados gradativamente, tá, dos engenhos de açúcar para as grandes fazendas cafeeiras, tá bom? Então, depois do açúcar, a gente começou a plantar e a exportar também café, tá? Então, a nossa folhinha da cana-de-açúcar, as coisas principais. Opa, opa, cadê minha luz? Cadê minha luz? Volta a luz. Então, depois dessa folhinha... Gente, tá com problema. Ah, meu pai eterno. E aí, o que aconteceu? Essa folhinha aí da cana-de-açúcar, ela é pequenininha. E a gente vai para a folha agora da... Pronto, resolvi o problema. Agora a gente vai para a folhinha do branco agora. Família real no Brasil. Família real portuguesa no Brasil. Então espera aí que eu vou apagar para mudar esse quadro aqui, tá bom? Voltamos. Então, agora nós vamos falar sobre a invasão de Napoleão em Portugal. O que acontece? Napoleão não tinha conseguido destruir a Inglaterra, né, militarmente. Então, ele queria destruir a economia da Inglaterra e decretou que nenhum país da Europa continental poderia fazer comércio com a Inglaterra. Só que Portugal era muito amigo da Inglaterra e continuou fazendo comércio com os ingleses. Então, Napoleão ficou muito brabo e decidiu invadir Portugal, porque ele tinha falado: quero ninguém da Europa continental fazendo comércio com os ingleses. E aí, como Portugal continuou fazendo, eles decidiram invadir Portugal. Os portugueses fizeram lá, se juntaram, veio a corte toda e vários funcionários. Os ingleses emprestaram barcos, né, navios, para eles virem para cá, para o Brasil, né, fugidos, né. E durante a viagem, um grande temporal separou os barcos. E aí, uns vieram direto para o Rio de Janeiro e o do rei, né, da família real, aportou lá, né, na Bahia, né, em Salvador. O que aconteceu? Eles, quando chegaram aqui no Rio de Janeiro, abriram os portos às nações amigas de Portugal. Isso foi muito importante porque antes o Brasil só fazia comércio com outras colônias de Portugal. E agora o Brasil ia poder fazer comércio com todos os países amigos de Portugal. Então foi muito importante esse ato para o Brasil, tá? Aqui, né, o Brasil ficou sendo sede de Portugal durante 13 anos. E durante esses 13 anos, eles fizeram muitas benfeitorias aqui. Construíram o Banco do Brasil, a Academia Militar, a Biblioteca Nacional e muitas coisas foram boas, né, para os brasileiros que aqui moravam. Então, essa foi a causa, tá bom, da invasão francesa em Portugal, porque Portugal não obedeceu às ordens de Napoleão, porque ele queria destruir a economia da Inglaterra. E Portugal, como era amigo da Inglaterra, poxa, vou continuar fazendo comércio. E aí sofreu as consequências. Fugiram para cá e aqui ficaram aí durante 13 anos, tá bom? Então, essa foi nossa revisão de história rápida e rasteira, tá bom? Também tá muito fácil a nossa provinha de história. Só prestar atenção que vocês vão conseguir tirar 10, tá bom? Então, um ótimo feriado para vocês e até sexta-feira. Beijo!